eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, Laís, e com as pessoas que estão nos assistindo. Para mim, é assim, acho que é a segunda vez que eu faço live, viu? Eu aceitei o teu desafio e estou muito legal. feliz. Se eu, que Eu eu quero puder te agradecer. contribuir, que eu puder contribuir com a minha história, eu estou aqui para isso hoje. Tá certo? Eu quero te agradecer por aceitar o convite. A gente fez acontecer, né? A casar, assim, casar as agendas. E realmente, Nebraska, eu tenho convidado mulheres que de alguma forma são especiais porque me inspiram. Existem pessoas de todos os tipos, né? E a gente conseguir enxergar em cada um algo para acrescentar na nossa vida, e eu te acho, eu já falei isso para você, bem diferente de mim em tanta coisa que eu preciso aprender, e ao mesmo tempo tanta coisa parecida, que eu fico feliz de ter você aqui para mostrar para essas meninas que estão assistindo, tanto ao vivo quanto depois, porque vai ficar gravada, que você não existe uma forma de bolo, que as mulheres precisam ser a Mulher Maravilha e seguir exatamente um padrão. Cada um dentro do teu perfil, que é o que eu mais falo aqui, é de perfil comportamental, porque eu amo, e cada um dentro do teu jeito de ser, da tua realidade, da tua rotina, e fazer acontecer e ser melhor cada vez. Esse é o intuito. Bom, eu quero que você se apresente, né? Vou te deixar fazer isso, ninguém melhor do que você. E fique à vontade. Então, me chamo Nebraska, né? É um nome diferente, é um estado americano, e que meu pai achou bonito e colocou em mim, né? Tem gente que acha estranho o nome, mas é bem diferente mesmo. Bom, como é que eu me defino, tá, Laís? Então, eu sou uma serva de Deus, eu sou esposa, sou mãe, tenho 2 filhos lindos, e sou filha, sou nora, que meu sogro nem gosta, nem minha sogra que chama de nora, que eles são 2 pais também para mim, graças a Deus. E tenho 2 irmãos, né? Tenho uma cunhada e um cunhado, então a minha família, graças a Deus, é maravilhosa. E sou empresária também, né? A gente veio para São Paulo faz um ano, para assumir aqui a Febracis de São Paulo, e a gente vinha já de uma caminhada dentro da Febracis, né, de 3 anos lá no Paraná. Então, lá em Curitiba e lá em Maringá, o Cid também era diretor lá, e eu trabalhava junto com ele lá na coordenação pedagógica, né? Que eu acho que, para mim, eu brinco sempre, né? Eu digo, quem quiser trabalhar em qualquer setor, trabalhe, mas eu acho que é um privilégio trabalhar na área pedagógica, porque a gente está no melhor, que é o contato com o cliente, com o aluno, né? Então, eu acho que, para mim, é o melhor setor para trabalhar, tá? Me desculpe quem gosta de trabalhar em outro setor. Eu adoro contato com o cliente, com o aluno. Tanto que a gente trabalha para que ele seja impactado, tanto de amor a gente recebe. Então, para mim, é maravilhoso. A minha história, como o tema está falando sobre 3 dicas para aprimorar seu casamento, eu queria contar muito a minha história, minha trajetória dentro do meu casamento. Agora, em janeiro, dia 9, a gente fez 22 anos de casados, né? Tira do online, por favor. Perdão. A gente fez 22 anos de casado e, como você sabe a minha história, a nossa história foi entre muitos altos e baixos, né? Então, eu e o Cid, eu casei, eu tinha 19 anos. Fazia um mês que eu tinha feito 19 anos. E ele tinha 22 anos. E, teoricamente, estava tudo certo, né? A gente se programou, a gente casou, a gente tinha um futuro, assim, organizado, planejado. A gente ia terminar de se formar e construir nossa família. E como todo recém-casado, imagina que aconteça, né? E aí nós tivemos o Cisne Neto, né? Que hoje tem 19 anos. E até o primeiro filho, ajustes de personalidades. Primeiro ano foi o primeiro ano do ajuste. E graças a Deus, nesse primeiro ano, a gente conseguiu entender como cada um se sentia amado, como é que eu poderia falar com o Sidney sem entendendo do perfil, né? Eu, de forma inconsciente, eu aprendi a me comunicar com ele. Ele aprendeu a como falar comigo. O perfil
como a Laís falou, é muito importante para a gente poder se comunicar com as pessoas. É a parte fundamental da comunicação. Como é que a Laís recebe o que eu estou falando? Não é da forma só que eu quero falar. É assim? E de forma inconsciente sobre saber que tipo de perfil nós tínhamos, nós, nesse primeiro ano, ajustamos toda essa comunicação, como se sentir amado, o que era importante para o outro. E assim foi. Com 2 anos de casada, eu engravidei e passei por um aborto de 3 meses, né? Eu estava grávida, com 3 meses de gravidez. Eu perdi o primeiro filho. E logo em seguida, eu engravidei do Sidney Neto. E a gravidez foi daquele jeito. Segura, não segura, segura, não segura, fica de repouso, volta para trabalhar. Tive diabetes. Foram 9 meses intensos. Mas, ao mesmo tempo, nós aprendemos a ser mais companheiros ainda. Devido toda a dificuldade que nós passamos, né, durante a gravidez. Quando ele nasceu, ele foi para a UTI. Passou 12 dias na UTI. Graças a Deus, o problema cardíaco que ele teve foi sanado 2 anos depois, sem cirurgia. Ele foi acompanhado com esse problema cardíaco. 2 anos depois, estava tudo ok. E aí a vida parecia que ia voltar ao normal, né? E foi bem na época, acho que 4 anos e meio de casado, que a gente descobriu que o meu esposo ia tratar um câncer. E aí os nossos desafios começaram, né? Começaram bastante. Se a gente olhava para trás, achava que tinha passado, né, uma temporada de problemas resolvidos, né? Porque imagina um filho com um problema cardíaco, não muito sério. Mesmo que ele fosse para a sala de cirurgia, era um problema que era corriqueiro. Para os médicos, corriqueiro. Mas para os pais, né? Uma criança de 2 anos e meio, passar por uma cirurgia cardíaca, a gente fica com o coração na mão. Mas deu tudo certo. E achando que a gente tinha passado por essa temporada de doença, disso, daquilo, apareceu o câncer para o Sidney tratar. E daí vem toda a nossa história do porquê que a gente foi parar no método CIS e hoje trabalha com a Febracis. E aí, durante esse processo do câncer, eu não sei se alguém aqui já passou por isso, se já cuidou de algum familiar, amigo. É uma doença que ela desestabiliza completamente toda a família, né? Não é só o paciente que fica doente. A família acompanha a doença, né? É mãe, é pai, é sogra, é sogra, é esposo, filho. Então, foram momentos muito difíceis que a gente teve que passar. Enfim, passamos, primeiro ano da doença, ele recebeu uma alta provisória, quimioterapia não era mais necessária, e a gente foi para as outras etapas da doença. Mas, em compensação, o foco de cuidar dele, de deixar ele vivo, começou a deteriorar a nossa relação como casal. Por quê? Porque ele começou a olhar para si, e achar, não sei se eu vivo, não sei se eu morro, fazer tudo que eu quero. E aí o comportamento parceiro, comportamento, né, de cumplicidade que nós tínhamos, ele acabou. E isso foi acabando com a nossa relação, né? E, assim, nesse processo todo, o processo durou 9 anos, até a gente encontrar com a Febracis. E eu olhava para o meu esposo, ficava pensando na doença e na tristeza e na alegria, né? E na saúde e na alegria. Então eu pensava, o que é que eu posso fazer? Como eu posso fazer para passar por essa fase? Daqui a pouco aparecia outra fase. Como é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Eu tentei de tudo. Desde reclamar o tempo todo para ver se isso funcionava, até decidir comunicar da forma certa. Então, nesses 9 anos, tentei desistir, não tive coragem, porque não tive coragem de fazer isso. Por um pensamento no todo, pela família que eu queria ainda construir, pela família que eu tinha, e apesar de não estar bom, eu não queria desistir. Então, eu tentei de tudo. Nessa história, depois de 9 anos, apareceu o Paulo Vieira, né? Eu digo que foi resposta de oração, porque acho que Deus não estava aguentando mais eu orar por isso. E aí a situação mudou, porque ele entendeu emocionalmente o que estava acontecendo com ele. E através, né,
desse entendimento emocional do resultado que a gente tinha na vida, foi que ele decidiu, não, opa, tem um jeito, né? E dá para recuperar ainda, dá para eu ter uma vida ainda equilibrada, emocionalmente estável, financeiramente também. E daí, depois que a gente encontrou na Febracis, foi do vinho para a água, assim. A relação começou a ser construída de novo. E aí eu entrei de novo num casamento diferente, né? Então, na minha trajetória, eu digo que nos meus 22 anos de casado, eu tive 3 maridos. Um que eu escolhi para casar, né? O segundo que eu digo que o câncer me... Pronto? Voltou? Travou? Voltou? Pra mim tinha travado. Tá aí, Laís? Tô. Pronto. E aí eu digo que o segundo marido, nesses 22 anos de casado, eu casei, fiquei à força. Eu digo que eu fiquei patinando em entender como fazer para passar por aquele casamento. E o meu terceiro marido no mesmo, né? No mesmo homem, foi após encontrar a Febracis, o método CIS. Porque aí ele entendeu, inclusive eu digo que ainda foi melhor do que o marido que eu escolhi, o marido de hoje, né? Então, nessa minha trajetória de casamento, de 22 anos de casado, de passar por problemas de saúde seríssimo, de passar por problemas financeiros, de falência financeira, eu acho que hoje, já tem uns anos que a gente vem construindo, eu acho que hoje, imagina se eu conseguisse ter essa informação já desde o começo do casamento, e ele também, nós teríamos passado pelo câncer, inclusive, de forma muito... Então, a minha trajetória no meu casamento foi essa, durante esses 22 anos de casado. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez eu não tenha te falado quais são as similaridades, né? As semelhanças. Eu casei com 17 anos, o Gabriel tinha 22. Eu perdi um primeiro bebê. A Camila veio, as pessoas chamam esse bebê segundo, né? Que vem logo na sequência de uma perda, de bebê arco-íris, porque vem uma promessa depois da chuva, né? Eu aprendi isso na internet depois. Então a Camila foi o bebê arco-íris, onde a gente acaba colocando até uma expectativa, que depois eu entendi que nem é legal tudo isso, né? Isso. Mas não sabia na ocasião. E foi aquilo, aquela segura, vai, não vai. Aconteceu comigo o que a ciência não explica. Eu menstruei até o 6º mês de gestação. Então, todo mês era aquele, ai meu Deus, né? Fica quietinha, mas não tinha deslocamento de placenta, não tinha nada, descolamento de placenta, não tinha nada, estava tudo ok, mas eu fazia os sangramentos acontecerem de alguma forma. E quando a gente achou que estava tudo bem, assim, estabilidade financeira, família ok, tinha já chegado o Levi, tudo certo, nós sofremos um acidente de carro muito grave, que foi em 2013. Hoje a gente tem 14 anos de casado, né? A nossa história é menor, mas assim, isso de passar por essas provações juntos realmente fortalece demais o casamento, porque é aquele ali, né? Ou vai ou racha. Existem pessoas que quando vem uma adversidade tendem a sentar e chorar. E existem pessoas que quando vem uma adversidade tira a força de Deus, né? De Deus. E vamos fazer não sei o que nesse momento, porque nem sempre a gente tem a sabedoria, depende da fase da vida que se passa, mas busca, né, na fonte o que fazer ali. E eu tinha essa mesma provação quando, pouco tempo antes, depois de já ter passado pelo acidente, eu ter cuidado muito tempo do Gabriel, ele hoje é considerado deficiente físico, ele tem prótese total do quadril, mas vive uma vida quase que normal. Assim, tem as limitações físicas, né, da prótese, de algumas dores ainda, enfim, mas aquele pós gerou nele essa sensação de que, meu Deus, né? E agora?
Ele era corredor de motocross, então assim, ele tinha uma vida muito ativa, perdeu muita coisa também. Então a família dá aquela, né, desestruturada. Mas graças a Deus, eu sempre tive essa coisa aí. Do jeito que tá, não tá bom, mas eu não quero desistir, não. Eu vou ter que fazer o que não sei o que é hoje. E quando eu cheguei no CIS e ouvi aquele teu relato, eu já estava disposta custe o que custar, eu vou tentar, né? Vou tentando até eu ver o que acontece. E eu ia empurrando, e eu falava para ele, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. Ele foi pro CIS primeiro. E aí, quando ele foi, ele me arrastou. Você precisa ir, você precisa ir. Esse negócio aí é para você, eu tenho certeza. E aí, quando eu fui, eu me deparei com tudo isso e vi que eu não estava sozinha, né? Que as histórias, elas têm saída. Se eu me coloquei de alguma forma ali. Esse foi o tema até de uma live que eu gravei essa semana, acho que segunda-feira. Deixei salva no YouTube até. Se alguém está assistindo aqui e quiser ver depois, autorresponsabilidade dentro do casamento. Então, o quanto que é importante. Voltou? Voltou? Oi, travou. Travou. Voltou. Tá me ouvindo? Eu Tá me tô. ouvindo? Queria saber se as Pronto. pessoas estão ouvindo, mandar um joinha, mandar coração. Se tá tudo ok. Se tiver, manda um joinha aí pra gente saber se voltou para vocês. Bem? Eu tô te ouvindo. Tá. Bom, então, é isso, né? O que eu estava falando é que essa live Autoresponsabilidade dentro do casamento mostra também o quanto é importante cada um entender do seu papel, né? Não achar que é o outro, 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 e eu tô só aqui, não tenho o que eu fazer. Então, vamos lá, vamos partir para as dicas práticas. Vamos. Eu sei que você se organizou aí. O que é que eu vejo quando eu vejo as pessoas falando sobre o casamento que tem, né? Eu vejo que casamento é igual amor, a gente decide amar e a gente continua todo dia nessa decisão de amar. E passar pelo casamento é amor, às vezes com tribulação e às vezes não. Às vezes tem vários anos de tranquilidade, de abundância, de amor, de plenitude. Tem casamentos que nunca passaram por isso, entende? Mas foi uma decisão tomada pelo casal lá de amar um ao outro todo dia. Não é assim? E aí, durante esses 9 anos de casamento ruim, que eu digo que não estava bom, não posso dizer que eu queria desistir todo dia, que todo dia era ruim. Não. Tinha semanas maravilhosas e tinha semanas horríveis. Mas como eu tinha decidido amar, como eu tinha uma visão de futuro da minha família muito clara, que não era aquela que eu estava vivendo, eu tinha planos para o futuro e eu encarava aquele momento como, tipo, é momentâneo, vai passar. Porque o homem que eu casei não era esse que eu estou vivendo hoje. Então, eu tinha muito claro isso na minha mente. Eu não queria desistir. Embora doesse muito, eu não queria desistir. O que é que eu via dos casais que estavam ao meu redor e que desistiram no meio do caminho? Eu via que as pessoas se comprometiam com a fase boa do casamento, em amar, em ser fiel, em ser leal, em ser apoiadora, companheira. Eu via isso, que as mulheres na fase boa, todas elas eram assim. E por coincidência, que a gente sabe que não é coincidência, né? A gente tem um contágio social que merece, não é assim? Então, todos estavam com problemas no casamento e a única mulher que trabalhava para contribuir para casa era eu. As outras não, as outras dependiam do marido. Por coincidência, que não é coincidência, os maridos financeiramente também estavam ruins. E aí, como é que era na roda de mulheres e de homens, né? Porque acho que casais, na sua maioria, quando eles não estão bem e que eles se juntam, divide a roda, homem e mulher. A roda das mulheres era reclamar do marido, reclamar que
o marido não tinha mais dinheiro, que estava ruim financeiramente, que a empregada ele tinha cortado a empregada, que ele tinha cortado o cabeleireiro, que ele tinha cortado isso, que tinha cortado aquilo, que estava insuportável e que, entende? Era assim um Seria ponto cômico se não fosse trágico, não né? fosse trágico, entende? Eu olhava para aquela roda e dizia, meu Deus do céu, me ajuda a sair disso, né? Desse contágio social. E eu orava, inclusive, para isso, já que o Sidney estava gostando tanto de ter aquele estilo de vida que me trouxesse pelo menos pessoas que gostassem de conviver em família, que estivessem bem casados, porque estava difícil de ouvir o nível de reclamação daquelas mulheres. Então, assim, a Uhum. primeira dica que eu vejo, que eu entendi muito claro na minha vida e que as coisas começaram a melhorar realmente de fato foi quando eu parei de reclamar. Então, a primeira dica que eu dou para qualquer pessoa que esteja casada, bem casada, mal casada, ou que esteja em qualquer fase do casamento, é parar de reclamar do marido do casamento. Porque, assim, a reclamação, ela traz uma maldição para qualquer pilar que você fale dele. Você fale mal dele. Então, imagina, eu tô... Lembrei até daquele livro, Eu e Minha Boca Grande. Da Joyce Meyer, né? Então, assim, eu tô... E aí eu acho, assim, também um antagonismo muito grande. Imagina, eu tô falando do meu marido, tô falando do meu casamento, eu faço parte do meu casamento porque eu tenho a minha responsabilidade sobre ele, e o marido foi eu que Uhum. escolhi. Aí eu falo mal dele, eu tô falando de mim. E ninguém tem consciência disso. Tô falando do meu casamento, eu tô falando mal de mim como esposa no meu papel de casamento, dentro do casamento. E aí eu reclamo que o marido é isso, que o marido é aquilo, que é isso. Toda a minha reclamação, quanto mais eu falo, mais o marido se torna. E mesmo que ele não esteja trabalhando para ser, a minha lente ela já está completamente focada nas falhas dele. Eu não Sim. consigo, né, trocar a lente do óculos da minha visão, de olhar para o meu marido com outro julgamento. Porque dia e noite eu acordo e reclamo, eu não tenho dinheiro para isso, você está gastando demais, você podia estar mais presente, você... E, ó, não estou dizendo que a reclamação talvez não tenha justificativa, Fundamento, né? Uhum. fundamento. Talvez realmente esteja. Naquela roda de mulheres que eu estava inserida, eu vi algumas com fundamento e outras com não fundamento. Mas o filtro delas estava tão ruim que elas não olhavam nem para si e diziam: o que é que eu posso colaborar? Ah, meu marido está ruim de dinheiro, o que é que eu posso colaborar? Eu posso começar a trabalhar? Eu posso contribuir com algo? Elas estavam tão focadas na fase ruim, no modo como ele estava agindo na fase ruim da vida do casamento, que elas não conseguiam trazer outras alternativas. Aí se colocavam como vítimas, que é outra falha grande quando a gente reclama. Eu me coloco como vítima de um casamento, de um homem ruim, em que do príncipe virou sapo. E aí se coloca numa situação em que não tem autonomia nem de acabar aquele casamento que ela está reclamando. Porque é tão vítima, né? É tão vítima que ela é vítima demais para sair dele. Ela prefere continuar num casamento ruim, reclamando do casamento ruim. Então, para mim, foi um aprendizado grande e depois eu só tive consciência de que eu parei de fazer isso, claro, depois que eu entrei no Método CIS. Foi que eu entendi, assim, como é que de repente melhorou, como é que de repente nós chegamos no Paulo, como é que de repente as coisas começaram a acontecer. Quando eu aprendi que reclamar era uma coisa ruim e que cada vez que eu reclamava, mesmo que a pessoa não se comportasse daquela forma, o meu filtro já estava, né, deturpado, eu ia ver mais defeito naquela pessoa do que o normal, né? Sim. Então, assim, eu acho que no casamento, uma coisa que atrapalha demais é a reclamação. Eu acho que a E a pessoa... reclamação. Pode concluir. Não, e que a pessoa, ela fica paralisada, se encontrando como vítima. E é o pior estágio que qualquer ser humano pode se encontrar, é paralisada pela vitimação. Sim. No método CIS a gente faz o exercício, né? Quem participou já do Poder da Ação ou leu o livro Poder da Ação sabe da Liga da Justiça, que é a pulseirinha de neuroassociação. Aham. Quando eu fiz
eu comprei aquele kit da autorresponsabilidade, ouvi o CD e tal, e eu usei as pulseiras das leis. E assim, essa lei da reclamação aí, se for para reclamar de sugestão, cálice, criticar cálice, reclamar de sugestão, eu fiquei... foi o maior desafiador para mim. Assim, a mais desafiadora. Eu não tinha noção do quanto eu reclamava. Porque eu já nem reclamava das pessoas mais. Eu até achava que, ok, eu sou autorresponsável. Mas o quanto eu reclamava de coisas comigo. Muito autocrítica. Eu costumava sentir muitas dores. Fui diagnosticada com fibromialgia e tal. Então eu vivia reclamando. Tinha fundamento, mas eu estava ali, como você disse, condenada. Porque é uma maldição. E aí eu estou o tempo inteiro repetindo. Eu cheguei a machucar meu braço. Aí, de tanto que eu era o tempo inteiro. Em pensamento eu estava reclamando. Em pensamento eu estava reclamando. Aí eu falei, gente, é por isso que eu tô aqui. Aprisionada em dor. Eu tô o tempo inteiro falando, ai, minha cabeça, ai, minhas costas, ai, meu pé, ai, não sei o que. Então, tanto para mim, quanto para o marido, quanto para qualquer outro, a reclamação, ela sempre vai ser uma prisão. Porque a sua comunicação é de reclamação, seu pensamento é de reclamação, e aí o resultado que você colhe é mais um motivo para você reclamar. Hoje eu ainda tinha escrito algo sobre isso, eu não sei se foi programar para postar ou se eu cheguei a postar sobre reclamação, que parece que tem um filme, que eu não me lembro de quando Trair e Coçar, é só começar. É uma comédia brasileira, que eu nem acho tão legal assim, mas eu coloquei assim, reclamar e coçar, é só começar. Parece um contágio, assim, parece uma sarna. Você gruda em alguém que está reclamando. Se essa pessoa tem aquele vício, o negócio não tem fim. Por isso da roda de amigas, né? É importante. Você tá com um problema no teu casamento, cuida do teu contágio social, com quem você está se juntando, para quem que você está reclamando desse marido, seja para tua mãe, para tua sogra. De repente está reclamando para alguém que é um cara, um homem, alguém no trabalho, abrindo ainda brecha para essa pessoa, nossa, sou tão melhor que seu marido. Então, fica sempre atenta a esse tipo de comunicação. Primeiro que não tem que existir. Se você tem esse vício, busque. Se eu conseguir me libertar, você também consegue. Então, assim, existem ferramentas para ajudar a gente com isso. Então, quer passar para a segunda dica? Quero passar para a segunda dica. E só assim um adendo, você falou bem da reclamação mental, né? Eu estava fazendo um master, eu lembro que foi, eu acho que o último curso que eu fiz foi o master. E eu percebi o quanto que eu tinha parado de falar e que eu continuava pensando. Então, quando eu fiz uma ferramenta, eu não lembro exatamente qual foi a ferramenta, mas eu lembro do estado em que eu fiquei depois da ferramenta, da quantidade de reclamação mental que eu fazia. Eu controlava a boca para não falar e daqui a pouco vinha o pensamento, daqui a pouco vinha o pensamento. Quando eu finalizei a ferramenta, eu estava em estado de choque de ver o que eu ainda não consegui, foi porque eu não mudei meus pensamentos ainda. Por mais que eu ficasse, não vou reclamar, calado. Daqui a pouco o pensamento ficava reclamando. E lá no Master eu me trouxe essa consciência. Eu falei, não tem jeito, tem que mudar tudo. O que eu comunico, o que eu penso, o que eu sinto é uma cadeia. Não adianta eu parar só, eu não falar. Não adianta. Eu tenho que treinar os meus pensamentos para que eles também sejam saudáveis. Então, é muito importante esse detalhe também. E, às vezes, a gente entra numa má fase no casamento por causa do nosso contágio social. Estávamos bem e se a pessoa não perceber, ela, às vezes, começa a andar com um casal que aparentemente é legal e que tem uma dinâmica muito boa, mas o casal, às vezes, ele reclama demais ou uma vez por noite tem aquela faísca grande. Daqui a pouco você está brigando com seu marido também, você nem entende, né? Sim. Então, é importante que você falou também. E a segunda dica que eu falo, que foi uma coisa que eu aprendi inconsciente, mas em que eu reforcei depois que eu conheci, né, o método CIS, foi comunicar o tipo de casamento que eu queria e comunicar o tipo de homem que eu queria que meu marido se tornasse. E aí, falar assim parece às vezes que eu tô querendo mudar só ele, né? Não, mas
não tem a história do príncipe encantado que não existe? E que eu acho que nem precisa ser o príncipe, mas pode ser um homem perfeito encantado, entendeu? Então, Uhum. eu comecei a comunicar que tipo de comportamento eu gostaria de receber, que o Sidney tivesse, que fosse direcionado para mim. Então, Sim. se ele falava grosso, como é que eu queria que ele falasse comigo? Né? Mais baixo, com mais paciência, com mais ternura. Que tipo de casamento eu queria? Ah, eu me sentia muito só no meu casamento. Ah, eu queria um casamento com um parceiro, né? De parceria, de lealdade, de cumplicidade. Então, eu comecei a comunicar o que eu queria no casamento. E E foi uma você que comunicava isso como? Mentalmente ou você falava? mentalmente eu escrevi. A gente tem várias ferramentas em que a gente escreve, né? Como é que a gente quer uma situação. Então, não só o mural, mas na hora que eu vou escrever, por exemplo, se eu fosse solteira hoje, eu não ia escrever que tipo de marido eu esperaria ter? Mas eu já estava Uhum. casada, mas eu posso fazer isso dentro do meu casamento. O que é que me impede de fazer isso dentro do meu casamento? Então, eu comecei a comunicar sobre o homem que eu queria que ele se tornasse. E aí veio uma outra ficha. Quando o Sidney entrou na Febracis, no método CIS, ele fez uma mudança muito rápida mesmo. E aí eu olhei para ele com um mês que ele tinha feito o método CIS, eu continuava reclamando, falando. Eu estava tão insuportável que um dia eu liguei para ele e falei assim, ó, eu vou fazer o método CIS porque eu não estou me aguentando. Você está sereno, você está em paz e eu não estou me aguentando. Então Foi eu isso que quero aconteceu isso. comigo. Pronto, eu quero isso para mim também. E eu disse para ele. E aí, nesse caminhar, a mudança dele foi muito rápida, a velocidade foi muito rápida. E eu olhei para ele e falei, eu estou ficando para trás. O que eu preciso fazer agora para me tornar a mulher desse homem que eu quero que ele se torne? Entende? Porque é muito Uhum. fácil eu querer mudar o outro e querer o meu homem perfeito cantado. É muito fácil eu querer isso. É muito bom só para mim. Mas aí ia ter uma balança pesada mais para um lado do que para o outro, né? E eu Sim. sempre busquei nem ser a pessoa. Tem casamento que a gente vê nitidamente quem é o marido que leva o quê, né? Às vezes o marido suporta a esposa a vida toda, às vezes a mulher suporta o homem a vida toda. Eu nunca quis nem suportar, nem ser suportada. Então, quando ele deu uma velocidade muito grande no desenvolvimento emocional dele, no desenvolvimento profissional dele, eu olhei para ele e falei: agora, o que é que eu preciso fazer para me tornar a mulher que vai ficar casada com esse cara que já não é o mesmo? Nem eu era a mesma mulher com quem quando eu me casei, nem queria ser mais aquela mulher durante os 9 anos de tempo ruim. E eu vi uma mudança muito rápida nele. E aí eu falei, depois do método CIS, o que é que eu tinha que fazer, né? Que curso eu ia começar, que ele já estava fazendo, para me ajudar a, a me tornar aquela mulher do homem que eu queria que ele fosse. Então, qual foi o meu procedimento? Primeiro, comunicar que tipo de casamento eu queria, que homem eu queria que ele se tornasse, que tipo de mulher, quais eram as qualidades que iam casar com aquele homem que eu tinha descrito no papel. Então, o que é que eu preciso? Ó, esse homem é assim, 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 educado, né? É trabalhador, é companheiro, é cúmplice, isso e tal, tal. Então, eu descrevi várias qualidades. E aí eu fui descrevendo as qualidades que eu achava que eu tinha. E quais eram as qualidades que faltavam em mim, quais eram as habilidades emocionais que faltavam em mim também, para eu me tornar a mulher dele. Porque imagina se ele faz toda a mudança, eu fico lá atrás parada, reclamando no tempo ainda, e ele olha para mim e falou assim: ei, não dá mais. Ou você muda, ou acaba aqui. Porque aí a balança ia ficar de novo, né? Alterada, ia ficar bom para um e ruim para o outro, né? Então, quando eu vi a velocidade dele, eu fui atrás de fazer isso. E aí, às vezes, acontece do marido ou da mulher mudar e o outro cônjuge se negar a fazer a mudança, né? Dizer, não, o problema era você que tinha que mudar. A gente tem uma ferramenta que não é para isso, mas pode se aplicar para isso, em que a gente identifica um comportamento, né, que o outro tem e que reflete em mim, né? Sim. Então, eu escolho, no caso, eu posso escolher meu cônjuge e trago esse comportamento que reflete em mim, que causa sentimentos ruins em mim,
E a ferramenta, na verdade, é para cuidar dos meus sentimentos, mas, na verdade, acaba cuidando de todo mundo que está envolvido. E no final da ferramenta, aliás, no final não, um dos passos da ferramenta é depositar fé, esperança e amor nesse processo. Né? Então, eu acho que com a comunicação, depois vem esse sentimento de que vai dar certo, de que eu estou no caminho certo, de que eu preciso comunicar fé, esperança e amor, de que essa mudança, de que a forma como eu enxergo agora com a nova lente dessa comunicação vai dar resultado, né? E quando a gente fala de fé, a gente entende que é uma expectativa já certa de coisas que a gente não está vendo ainda. E é uma forma de nada duvidar. Então, assim, quando eu falo de depositar fé, esperança e amor, é realmente para isso. Eu acreditar de fato, sem uma dúvida, sem questionar de jeito nenhum, de que esse processo vai dar certo, né? Então, o que me ajudou demais, e assim, eu nem consigo hoje sentir, se eu quiser lembrar dos sentimentos que eu tinha na época que era ruim, eu não tenho. Porque com o tempo, e a gente aprende isso também, a gente vai criando um passado novo, né? Novas memórias, né? Isso. Em 2012, eu tinha um passado de 2011 ruim. Em 2013, meu passado de 2012 foi muito bom. Nós estamos em 2020, eu tenho 8 anos de passados bons, de novas memórias, de um casamento reconstruído, de uma relação de parceria, de cumplicidade. Sim. Da relação com os filhos através dessa parceria no casamento. Inclusive, que tipo de cônjuge meus filhos vão escolher por conta da mudança do nosso casamento, entendeu? Então, em nenhum momento eu me arrependo de ter parado de reclamar e de ter comunicado o casamento e o cônjuge que eu queria que ele se tornasse, entende? E de ter trabalhado para me tornar essa esposa para ele, né? Porque todo mundo precisava mudar. Nós realmente não queríamos mais ser as mesmas pessoas, né? De quando nós nos conhecemos, de quando nós passamos por todo o processo da doença. Então, para mim foram 2 decisões muito marcantes no que respeito a isso. No que diz respeito ao meu pilar do casamento, entendeu? E, de repente, alguém que está assistindo ou que vai assistir futuramente pode estar pensando assim, ok, então foi muito fácil, porque os dois decidiram. O que acontece, né? A questão, igual a gente falou da questão da reclamação ser uma amarra. Quando a gente fala de vício emocional, comportamental, né? Nossos vícios, todos somos viciados, infelizmente. Sim. A gente tem que... um alcoólatra, se ele bobear, ele está fazendo aquilo de novo. Então, existe uma rotina de excelência para não cair naquilo. Então, se você identifica quais são vícios que estão aí atrapalhando você, né? Não o marido ou o outro. E começa a ficar atenta, a esposa ou o marido, seja quem for que está sozinho, a princípio, na jornada de mudança, você já começa a quebrar vários padrões, várias coisas. Eu lembro, assim, drasticamente, eu passei por uma ferramenta em formação que eu entendi que existia um comportamento que eu precisava parar de comunicar, de fazer, de falar, de pensar tudo, que iria gerar mudança. Iria gerar. Ia ser, assim, ainda que eu não quisesse, iria gerar mudança no casamento, na família, em tudo. Ainda que não fosse essa a minha intenção. Porque, assim, nada muda se eu não mudar. Eu repito isso 1000 vezes. É o lema do amor exigente. Eu sou voluntária há anos. Então, assim, isso é uma coisa muito clara na minha cabeça. Nada muda se eu não mudar. Eu não tenho que fazer tudo querendo mudar o outro. Eu não vou conseguir mudar o outro. Todo mundo tem livre-arbítrio, né? Um presentinho que Deus deu quando você saiu da barriga da mãe. Então, assim, mas por consequência, eu vou gerar mudança. Eu vou gerar mudança na minha filha, no meu filho, no meu marido, nos meus clientes, a partir de alguns comportamentos meus. Então, o não reclamar, você já quebra um ciclo. O não comunicar coisa ruim, passar a ter um novo comportamento de comunicar coisas boas,
você vai gerar mudança. E profetizar, e, assim, se tiver coragem, talvez no começo seja desafiador, mas conforme for criando essa força, porque é um processo, né? Começar a comunicar coisa boa, profetizando para o marido. Com verdade, não com deboche, né? É isso com verdade, mesmo. assim, desejando mesmo que a vida do casal seja transformada. E assim, é muito engraçado, porque às vezes o cônjuge da gente acha que a gente tem uma imagem ruim dele, porque a gente só reclama dele. É, Então, se eu só reclamo é, do meu marido, ele olha assim, a minha mulher me nunca tá acha bom. um perdedor, né? Quando eu paro de reclamar e começo a comunicar, inclusive, como você falou, falando para ele vai olhar para si, mas eu sou isso tudo mesmo? Você pensa isso de mim? Entende? Então, assim, imagina essa a validação da pessoa que ele é. Não, realmente. Aí muda tudo. Porque Muda o ele cenário inteiro. muda completamente. É igual, da mesma forma, se o marido valida a esposa, se ela se esforça, se esforça, se esforça. E ele antigamente só reclamava. Cozinha mal. Você devia contribuir mais com a casa. Você devia trabalhar fora. Ou você trabalha fora, mas você não divide as contas. Você é isso, você é aquilo. Então, o marido só reclama da mulher. Você não cuida dos filhos, você não me ajuda com isso. E aí, de repente, o marido começa a dizer que ela é uma esposa capaz. Que o que ela contribui dentro de casa financeiramente é maravilhoso, que ele é grato por isso, que ela cuida bem dos filhos. Gente, quanto mais validação eu recebo, mais eu procuro me aperfeiçoar naquilo que a pessoa está reconhecendo. É natural. A gente faz Sim. isso com uma pessoa do nosso time, que trabalha com a gente. Quanto mais eu valido pelo que ele faz, o natural é que a pessoa se esforce mais em entregar aquilo, entende? Porque eu estou fazendo bem, estou sendo reconhecida. É natural, isso funciona com o marido, isso funciona com o filho, isso funciona com qualquer pessoa. E é muito, muito importante esse tipo de comunicação dentro do casamento. Porque traz esse tipo de olhar diferenciado, de comunicação, assim, eu não vou dizer que é mágico, porque não acontece por si só. Precisa dos dois trabalhando. Mas o Sim. efeito parece mágico, né? Quando você percebe, você está colhendo e vai dizer assim, o que é que me custou? Custou eu mudar meu pensamento, cuidar do que eu falo, cuidar do meu sentimento. E você consegue reconstruir qualquer relacionamento. Qualquer que você queira, claro. Qualquer Sim. É. relacionamento. A gente está falando isso entre casamento, no casamento, porque é o tema do casamento. Mas se você trouxer essa ferramenta, para qualquer relacionamento, ele vai curar. Qualquer. Se você fizer o processo certinho e depositar, principalmente, fé, esperança e amor, que vai dar certo. Então, é impressionante. Impressionante. E a terceira dica, eu já vi gente até escrevendo aí nos comentários. Oi? Eles já deram a terceira dica, mas eu quero que você fale para nós, com amor, que é o que eu mais amo. Qual é essa terceira dica? Terceira dica é fazer o método CIS, né, gente? Imagina aqui, ó. Eu fiz algumas coisas sem consciência, sem a ferramenta certa, e consegui passar por aqueles 9 anos que eu não desejo para o meu inimigo. Inconscientemente, sem ferramenta, sem didática, dando alguns trancos e barrancos, e demorou ainda 9 anos. Por quê? Porque eu não tinha a ferramenta certa, eu não tinha as emoções certas, eu não conseguia nem olhar para o meu estado atual. Quando eu fiz o método CIS, que eu olhei para trás, gente, eu entendi até qual foi a comunicação que eu fiz na adolescência que me trouxe o problema no casamento. Porque a gente aprende que tudo que eu falo tem poder na hora de acontecer. E que eu profetizei lá Sim. atrás, e que eu falei lá atrás, depois eu tô colhendo, eu nem lembrei. Quando eu entrei no método CIS, em que eu vi um conceito sobre isso, você já fez método CIS, você sabe qual foi o vídeo dos Trapalhões, né? A comunicação daquele momento de um seriado dos Trapalhões que trouxe o resultado que eles escolheram. Eu assisti hoje esse vídeo. Pronto. Porque Então, eu assim, vou fazer o Poder da Ação domingo agora aqui. uhum. E aí eu tava repassando tudo e tem, né? Esse vídeo no Poder da Ação. Então, assim, aquele conceito ali, quando eu olhei para a minha vida e que eu sabia que eu era uma pessoa crítica, que eu sabia que eu era uma pessoa reclamona, que eu tinha esse hábito
terrível quando eu olhei desde a minha adolescência, o que eu falava sobre ser mãe, o que eu falava sobre engravidar, sobre casamento, sobre as fases do casamento. Tudo, Laís, eu trouxe, eu vivi de acordo com o que eu comuniquei. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se você disser assim, tem alguma vírgula que não aconteceu na Abraço do que você falou, eu digo não. Eu posso até nem lembrar das coisas que eu falei. Pode ter certeza que tudo que eu passei, de bom e de ruim, foram coisas que eu falei lá atrás. Quando eu cheguei no Método CIS, que eu entendi que o que eu estava colhendo, o resultado do que eu falava, do que eu pensava, do que eu sentia, eu falei, meu Deus do céu, por que é que isso não é ensinado lá na adolescência, nos meus 15 na anos escola. de idade, na escola, entende? Meu Deus do céu, a minha vida teria sido outra, entende? Pelas questões que eu tenho certeza que meus filhos, eles vão colher resultados completamente diferentes. E é tão poderoso essa história de viver o Método CIS, viver o aprendizado dentro de casa, que eu me lembro quando quando eu passei pelo Método CIS, a Mel tinha 5 anos de idade. Gente, 5 anos de idade. Ela aprendeu rápido. E quando eu caí na besteira de reclamar qualquer coisa, mãe, né? Se ela está comunicando errado, se ela está falando errado, que sentimento é esse? Eles aprendem muito rápido. Impressionante. Aí eu me lembro na época que a minha mãe ou a minha sogra, eu me lembro quem estava assim com a Melissa do lado, e aí a minha mãe reclamou de algo, ou falou alguma coisa ruim. E ela olhou, vovó, a senhora está comunicando péssimo. A senhora não pode falar assim, vovó. Isso não faz bem, vovó. A senhora pode colher resultados. Então, imagina uma criança de 5 anos. E aí a gente sempre brinca. Quando ela cai no pensamento de reclamar de algo, ela falou, mamãe, eu tenho É completamente diferente. Então ela reclamou, vou estudar de manhã. E eu falei, Mel, mamãe, tenho que agradecer que eu vou estudar de manhã, porque eu tenho escola, porque eu posso estudar de manhã. Tem gente que nem pode pagar a escola. Então, vira um hábito, uma rotina. Quando a gente pensa em cair em qualquer situação de lamúria, eles mesmos ajudam a gente sair daquele estado, né? Então, Sim. O Método CIS eu digo que é um recomeço para a tua vida em qualquer estágio. Não importa se você é milionário, se você é pobre, se você é rico. Não importa se você tem saúde 10, se a tua saúde não está ruim. Não importa o estágio que você está. Você ganha um novo olhar sobre a tua vida, ganha um novo olhar sobre teus filhos, sobre teu casamento, sobre o teu emprego, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa. A gente olha para as pessoas diferente. Eu não tenho como expressar um valor financeiro. Sim. Que representa o Método CIS. Eu não tenho. Quando eu fui, a gente estava numa condição financeira muito apertada e o Sidney foi e eu disse, eu não vou porque eu não vou gastar de novo. E primeiro que o problema era você. Quando eu disse que queria fazer, quem me deu foi meu irmão. Por quê? Porque eu não estava podendo pagar naquele momento. E na época, acho que era R$1.000, uma coisa assim. Para 700 era R$1.000. E aí eu achei caríssimo, porque eu não tinha, né? Eu não tinha, então, era muito dinheiro para mim. Então, quando eu fiz o Método CIS, eu falei, meu Deus do céu, esse homem, que era o Paulo Vieira, devia cobrar mais. Porque não vale nada esses R$1.000. É muito pouco valor no impacto que causa na vida, né? E sem falar que a gente retorna para o trabalho diferente, a gente progride no trabalho. Não existe uma pessoa que viva depois do Método CIS, os conceitos que o Método CIS traga, que não prospere. Não conheço. Pode ser que tenha. Não. E não existe uma pessoa que faz o Método CIS, fazer, né? Não é só sentar, assistir. Isso, fazer, passar por ele. E que saia de lá arrependido de ter ido. Eu nunca conheci. Eu fiz já 3 monitorias e eu sempre tô lá no meio do povo e nunca vi alguém falar assim, tô arrependido. Nossa, foi o pior dinheiro. Não, nunca. Pelo contrário, essa pessoa geralmente quer levar Deus e o mundo depois. Né? E às vezes as pessoas me perguntam assim, falando sobre casal fazer o Método CIS. Às vezes cliente, amigos, enfim, perguntam assim. Você acha melhor a gente ir junto ou separado? Primeiro vai depender da realidade de cada um, porque realmente existem pessoas que não têm um cartão para passar. Uhum. Então assim, ok, só dá para ir um agora? Vai um, pelo amor de Deus, já se programa pro próximo. Não fique esperando o momento ideal, o momento perfeito, que talvez nunca chegue.
porque a oportunidade é a gente que faz. E assim, independente de questão financeira, eu acho super interessante fazer os dois juntos, porque vão sair dali na mesma vibe. Então não é um chegando em casa desesperado, querendo contar como é que foi, tal, querendo convencer. Você não vai conseguir fazer o que o Paulo faz naquelas 50 e tantas horas. Você não vai, não tem como, né? Por mais que você se esforce. A pessoa não vai entender, não vai vivenciar as ferramentas. Porém, existem benefícios também de se fazer separado. Tudo tem prós e contras, né? Prós e contras, é isso mesmo. Então, vai muito de cada um, do relacionamento como tá. Às vezes tá tão ruim que às vezes um sentado do lado do outro vão perder tanto tempo brigando. Viu? Isso é pra você, viu? Que fica uma encheção de saco e não conseguem se separar na hora das atividades. Enfim, isso mesmo. Vai da realidade de cada um. Mas o que não pode é adiar mais, né? Perder mais o quê? Correr mais que risco. E não ir. Já se paga um preço muito alto, sem ninguém ter consciência, em não se fazer, né? Então, eu acho que essa terceira dica ela é muito valiosa, porque ela vai ajudar na primeira e na segunda dica. Né? Com as ferramentas certas, da maneira certa, da velocidade certa. Quanto mais emocionalmente preparado você está para lidar com isso, mais rápido vem o resultado, né? Sim. Mais rápido. Nosso tempo tá acabando, amanhã, amanhã começa o Método CIS no Rio, né? O primeiro do ano. Fevereiro tem em Fortaleza. E março aqui em março, São Paulo. Que eu já vou estar lá. De novo. Que legal! Vou fazer como aluno de novo. Bom, gente, então é isso. Se você tem o interesse em melhorar o teu casamento, existe um passo a passo, né? As pessoas que conseguiram, as pessoas que tiveram sucesso no casamento, elas deixam, assim, um trilho para a gente seguir. Então, a primeira dica foi parar de reclamar, a segunda dica foi passar a comunicar, né? Um novo comportamento, um novo padrão de linguagem. E a terceira dica é o casal juntos entrarem nessa nova sintonia de mudança, de aprendizado. E o meu convite a você, da Nebraska, é vir fazer o Método CIS. Sem dúvida nenhuma, o teu casamento agradece. E se você tiver interesse em fazer o Método CIS, eu vou pedir para que entre em contato comigo enquanto essa live estiver disponível, né? Ela vai ficar gravada por 24 horas. Procura a Laís, que ela te ajuda a chegar no Método CIS, né, Laís? Sim, com certeza. Adoro. Já levei tanta gente, que eu fico tão feliz. E aí a mudança dele foi tão grande que no primeiro Método CIS foram mais de 70 pessoas. Caramba! E ele nem vendeu nada. Não foi ele que chamou. As pessoas viram a mudança dele e mais de 70 pessoas foram no Método CIS por causa dele. Então, poderoso. É muito poderoso. Que demais. Alguém perguntou aqui, quando vai ter em Porto Alegre? Michele, não tem em Porto Alegre. Existem em algumas capitais ou cidades espalhadas pelo Brasil, tem a agenda completa. Isso. Eu vou postar no meu story, e aí eu já até sugiro, ou você já entra. A agenda do país todinho você coloca. Vai ter em agosto no Sul, que é em Curitiba. Existem pessoas que vêm de Angola, de outras cidades. Esse último que eu fui, tinham várias pessoas em São Paulo, da Alemanha, que vêm para fazer. Suíça também. As pessoas vêm de todos os países para fazer o Método CIS, né? Então, na verdade, é a gente se programar, tanto mentalmente quanto financeiramente, para ir aonde o Método CIS está. Tá bom. Então é isso, Nebraska. Quero te agradecer mais uma vez, agradecer as pessoas que também assistiram conosco, dizer que foi um prazer muito grande para mim receber você aqui, dividir, né, o meu Instagram com os teus conhecimentos, tua sabedoria, que eu admiro, e que realmente você é uma mulher que me inspira e com certeza inspira outras pessoas também. Eu estou muito grata por essa oportunidade e esse momento. E eu fiquei muito honrada com o convite, viu? Fiquei muito honrada com o convite mesmo. Que bom. Muito feliz de ser chamada e tá me ajudando, inclusive, a quebrar um paradigma de fazer live, viu? A segunda live da minha vida, de repente, é o começo.
Não, a estável conforme super falou pra caramba, adorei. Amei. Concordo com o Sidney e com a Mel, que dizem que você é influente sim, tá? Flexibilizada, né? A gente consegue. Lógico, tudo que tem um propósito é possível. Mas a gente se Então é moveu. isso, gente. Gratidão a todos e podem enviar esse vídeo para quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Quem sabe o seu marido ou aquela amiga que reclama, não é? Então é isso. Gratidão, beijo, tchau, tchau. Beijo.